preocupações com o futuro não roubem o zelo pelo dia presente. Olá, eu sou a Dani Cador, eu sou teóloga, design de moda, escritora, criadora do Ministério Online Vem e Vamos. Se você ainda não acompanha, segue lá. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte que está acontecendo aqui no YouTube. E hoje, em especial, nós falaremos sobre Mateus 6, do verso 25 até o verso 34. Vamos pro texto de hoje. Eu acredito que ele é o maior texto que a gente já estudou até agora e é muito interessante a gente observar como ele é um texto atual e que ele deve ser observado por todos nós que seguimos a Jesus. É muito importante que a gente observe, antes de começar e adentrar no texto, que esse texto ele não está falando de maneira específica ou para pessoas que sofrem de ansiedade, que necessitam de uma ajuda psicológica, que necessitam de medicação. Por mais que em alguns casos, veja bem, em alguns casos o problema pode estar na falta de confiança com o Senhor que Ele proverá para o dia da manhã, e isso não é uma regra. Então é injusto a gente usar esse texto contra pessoas que sofrem da doença da ansiedade, que sofrem de ansiedade por diversos motivos e não por falta de confiança no Senhor. E deixado esse alerta, é importante também observar que nesse texto Jesus usa dois exemplos da natureza, dois exemplos extremamente triviais, talvez até mesmo ordinários, para mostrar como nem a natureza vive ansiosa. Quem dirá nós devemos viver ansiosa, é por isso que ele fala sobre os lírios do campo e as aves do céu. E a natureza é usada como uma forma de demonstrar que toda a criação depende de Deus. As aves dependem de Deus, os lírios dependem de Deus e que o Senhor não falha com eles. Novamente, quem dirá falhará com nós. Então esse exemplo ordinário e cotidiano já é um indício do como nós devemos confiar no nosso Senhor, porque se Ele veste o lírio do campo e cuida das aves do céu, Ele fará infinitamente mais pelos seus filhos. E quando nós cremos nessa realidade, não existem motivos para que a gente viva ansioso ou ansiando pelo dia da manhã, preocupado com o que virá amanhã, porque nós sabemos que o Deus Criador do universo cuida de nós, mesmo enquanto nós dormimos e descansamos. E nós podemos descansar nessa verdade. Então, vamos começar lendo o texto bíblico no verso 25, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Algumas versões trazem a palavra ansioso, outros trazem a palavra preocupação como a tradução do original. Mas o sentido verdadeiro dessa palavra é para que a gente não se distraia com aquilo que vai acontecer amanhã. E muitas vezes a gente lê esse texto e deixa esse detalhe passar. Porque quando nós estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, nós nos distraímos com o que está acontecendo hoje. Nós desviamos o nosso olhar do que está acontecendo no momento presente. Existe uma frase muito conhecida e eu gosto muito dela, que diz que muitas pessoas vivem presas entre dois ladrões: a culpa pelo ontem e o medo do amanhã, ou a ansiedade do amanhã. E é mais ou menos isso que o texto está dizendo aqui com o não vos preocupeis, porque o não nos preocupar significa que a gente não vai viver com a vida sendo roubada pela preocupação do amanhã. Consequentemente, a gente também não vai precisar viver com a culpa de não ter vivido o hoje da maneira correta e para a glória de Deus. E aqui Jesus não está dizendo para que a gente não seja prudente, para que a gente não trabalhe no verão para comer no inverno. Jesus não está falando contra a prudência, o planejamento, contra pessoas que sabem a realidade, planejam diante disso. Jesus não está falando para que a gente viva o hoje de maneira como se o mundo fosse acabar amanhã, sem que nós tenhamos zelo pelo que virá amanhã, sem que nós vivamos de maneira prudente. Não é sobre isso. Esse texto ele não é uma justificativa para que a gente viva de forma insensata. Esse texto está dizendo para que a gente faça sim hoje, nós podemos fazer hoje, nós devemos, a Bíblia nos chama a plantar para colher no amanhã, mas sem preocupação, sem ansiedade, porque nós acreditamos que o Deus que cuida do lírio do campo e das aves do céu também cuidará de nós. Então nós podemos plantar e descansar. Nós não precisamos ficar aflitos olhando se a nossa plantação crescerá, porque nós confiamos no cuidado do Senhor, porque nós confiamos que o Senhor trará chuva quando for necessário, porque nós confiamos que o Senhor adubará o solo se for necessário. Nós fazemos a nossa parte e descansamos na provisão do Senhor. É sobre isso, não é sobre não plantar, não é sobre cruzar os braços e viver de maneira preguiçosa, afinal eu não preciso pensar no amanhã. Não é não fazer uma aposentadoria quando a gente está chegando perto da velhice ou até mesmo antes. Não, é fazer a nossa parte, mas descansar na provisão de Deus. Então, eu gosto muito de falar,
crer e descansar enquanto nós trabalhamos. Então, sim, esse texto não significa cruzar os braços, mas sim fazer a nossa parte e descansar que o Senhor, que cuida das aves do céu e do lírio do campo, também cuidará de nós. O que Jesus está claramente condenando aqui é aquela preocupação pecaminosa, que revela um coração que não acredita suficientemente no Senhor. Essa preocupação pecaminosa que desvia o nosso olhar das bênçãos de hoje. Quando nós estamos preocupados com o amanhã, nós não conseguimos ver o que Jesus já está realizando hoje, nesse exato momento, no aqui e agora, porque Ele está fazendo. Deus está provendo hoje. Quando nós estamos preocupados com o que nós sempre comeremos amanhã, nós não desfrutamos do que está na nossa mesa hoje. E essa é a ansiedade pecaminosa. E essa é a preocupação pecaminosa que Deus está condenando aqui, que Deus está apontando como não ser a maneira correta de viver. E seguindo na leitura bíblica, nós lemos assim, no verso 26 e 27. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quando Jesus fala aqui que as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem, Ele não está falando que as aves vivem de maneira ociosa. Ele não está dizendo que as aves devem viver de maneira ociosa e que nós devemos seguir esse exemplo. Não é sobre isso. Mas que mesmo elas não sendo capazes de semear e colher, elas não precisam se preocupar com o futuro, porque elas conseguem alimento, porque elas são alimentadas. Então não é sobre ociosidade, não é sobre não fazer a nossa parte, porque a ave vai até o alimento, mesmo sem ela ter semeado e colhido. Não é sobre viver com os braços cruzados, fazer a nossa parte sim, mas tendo consciência que não é o processo inteiro que depende de nós, que é o do Senhor que nós dependemos e que nessa dependência nós podemos confiar de maneira plena e completa. O que Jesus está dizendo aqui, não importa o quanto você fique ansioso, você não pode acrescentar um minuto no seu dia a mais. Se não for o Senhor, você não pode fazer nada para que você aumente o seu tempo de vida. A sua vida depende do Senhor. E muitas vezes nós esquecemos dessa realidade, que se Deus fizer assim, a nossa vida pode acabar agora, nesse momento. A nossa vida está sobre as mãos de Deus, é Ele que nos mantém vivos e respirando. Então não existe nada que a gente possa fazer, não importa o quanto ansioso nós estamos, não importa o quanto sobrecarregados nós estamos ou preocupados. A nossa vida não vai ser estendida. Isso depende do Senhor. Então, quando nós vivemos ansiando pelo amanhã, preocupados com o amanhã, nós vivemos como tolos, como pessoas que pensam que conseguem fazer mais do que elas conseguem fazer, como pessoas que pensam que têm capacidade de sustentar a própria vida, sendo que a nossa própria vida não é sustentada por nós mesmos, mas pelo Senhor. Jesus continua nos versos 28 a 30 e ele fala então sobre os lírios do campo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E o exemplo do lírio é muito interessante, do lírio do campo, porque pode ser algo que passa totalmente despercebido para nós hoje, na nossa cultura, como nós vivemos numa sociedade mais globalizada, em grandes cidades. Mas o lírio no campo, no contexto em que Jesus está falando, era uma flor ordinária. E não era uma flor plantada por mãos humanas. Ela era uma flor que crescia livremente pelo campo. Ela não era plantada ou cultivada, somente crescia. Pense em algo semelhante, talvez, com uma erva daninha, que ela não é plantada nem cultivada. E ela cresce. E aqui então Jesus está dizendo que por mais que os homens ignorem o lírio do campo, que ele não seja algo esplendoroso a olhos humanos, algo admirável, algo desejado, mesmo assim esse lírio é vestido pelo Senhor e existe esplendor nele. E muitas vezes nós pensamos que o Senhor não nos cuidará, mas Ele cuida da erva ordinária. Esse texto nos aponta que por menor que nós nos sintamos no mundo em que nós vivemos, por menor que nós olhemos para a nossa vida e pensamos que ela não possui valor, Deus nos cuida, porque foi Ele que nos criou, assim como Ele criou o lírio do campo. Então não fique olhando para o cuidado de Deus com base no que você pode fazer. Não deposite a sua vida no que você tem, mas recorde que Deus veste aquela erva que é desprezada pelos homens. Ela não foi plantada por mãos humanas. Da mesma forma, você não depende de mãos humanas. E uma palavra extremamente importante nessas duas ilustrações que Jesus traz é olhe, observe. Muito da nossa ansiedade, nosso temor com o amanhã vem da nossa falta de observar o que Deus faz, observar quem Deus é, observar como Deus rege o mundo. Quando nós não paramos para olhar, nós não conseguimos ver. E então nós nos ansiamos.
Eu não sei você, mas em inúmeros momentos da minha vida eu me encontrei ansiosa. E quando eu parei para olhar tudo o que o Senhor já fez, e não em toda a humanidade, só o que Ele já fez na minha vida, eu consigo encontrar paz e descansar. Mas o problema é que quando nós estamos ansiosos, o nosso impulso natural não é parar e olhar. Não é parar e olhar para o nosso Deus e ver o quão pequena é a nossa circunstância diante do tamanho do nosso Deus, diante da bondade do nosso Deus, diante do poder do nosso Deus. O nosso impulso natural é fazer. Diante da ansiedade, o nosso impulso é arregaçar as mangas e fazer o máximo de coisas que nós podemos. E querer sustentar o nosso próprio mundo com as nossas mãos. Mas Jesus está dizendo que não! Diante da sua própria vida, diante desses momentos de ansiedade, ou diariamente, olhe, observe, pare. Porque para observar, para olhar além do lírio do campo e ver que Deus veste o lírio do campo, é preciso que a gente pare, que a gente tire alguns instantes e observe aquilo que está em frente dos nossos olhos. Então, da próxima vez que você se sentir ansioso, e talvez é esse momento presente que você caiu nesse vídeo justamente por estar em um momento de ansiedade, preocupação com amanhã, olhe. Olhe para a palavra, olhe para tudo o que o Senhor já fez, olhe para quem Deus é, olhe para as aves do céu, olhe para o lírio do campo, olhe. O chamado de Jesus, o chamado de Deus para a nossa vida é que a gente olhe. Não que a gente vá correndo achando que a gente não pode parar e observar, não, nós podemos parar e observar, porque existe um Deus que nos sustenta e possibilita que nós paremos e observemos. E então encontremos descanso na sua mão que nos sustenta. E o texto segue e diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E aqui Jesus fala para que a gente não ande como os gentios ou como os pagãos. E o que isso significa? Que a gente não passe por essa terra como aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que não servem ao Senhor. Porque elas sim se preocupam com o amanhã. Mas nós que conhecemos o Senhor, nós que reconhecemos quem Deus é, nós não devemos nos preocupar, porque nós também devemos crer na bondade de Deus, crer no sustento de Deus, crer na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Quem se preocupa é quem não tem onde descansar. Quem tem onde descansar não vive preocupado. Então, quando a gente vive ansioso com o dia de amanhã, a gente está vivendo como aqueles que não têm o Senhor. E isso é um grande erro, porque nós estamos dizendo, no final das contas, Senhor, eu quero te servir, eu até te sigo, mas eu não consigo crer que tu cuida de mim. Eu não consigo crer que na minha debilidade o Senhor cuidará de mim. Que onde eu não for capaz de ir, o Senhor irá. Que o Senhor abrirá portas, que o pão de cada dia estará na minha mesa. Então a ansiedade, muitas vezes, diante da vida, nos revela que nós não confiamos suficientemente no Senhor. E aí nós nos assemelhamos com quem? Com quem não conhece ao Senhor. Porque quem conhece o Senhor, quem experimenta da bondade do Senhor, quem tem experiência com o Senhor, quem conhece a palavra de Deus pode descansar. E então no verso 33 o Senhor começa a falar quais prioridades nós temos que ter no reino de Deus. A prioridade dos filhos de Deus deve estar no reino de Deus. Mas muitas vezes, e até nos dias de hoje, a palavra vem sendo deturpada e muitas pessoas estão usando a palavra para justificar que nós viveremos aqui na terra o céu. O que não irá acontecer. Nós teremos dificuldades, obstáculos. Deus não nos promete viver o céu na terra. Ele promete estar conosco enquanto nós estivermos nessa terra e que nós desfrutaremos da sua presença no céu. E então a prioridade dos filhos de Deus deve estar nas coisas celestiais. Nós devemos nos preocupar mais em sermos uma oferta agradável ao nosso Senhor, a glorificar o Senhor com a nossa vida, a ter uma vida na palavra, a ter uma vida de comunhão com o Senhor, a ter uma vida agradável a Deus. Essas devem ser as nossas preocupações, não as distrações, não aquelas preocupações que nos distraem disso. Os nossos olhos devem estar fixos em ser uma oferta agradável ao nosso Deus e viver conforme a palavra do nosso Deus. E então nós podemos descansar que o mais Ele proverá. Porque se nós pararmos para observar, a preocupação com o amanhã não nos ajuda nem no hoje nem no amanhã. Ao contrário, faz com que a gente não consiga ver o que o Senhor nos preparou hoje. Faz com que a gente não desfrute do hoje, zele pelo hoje. E assim sucessivamente. Então a gente passa pela essa terra com os olhos tão fixos no que chegará e tão preocupados com o que chegará que a gente não zela pelo que a gente tem em nossas mãos hoje. Não viva preocupado com amanhã, não viva preocupado em ter mais pão na sua mesa do que precisa para alimentar a sua família. O pão de cada dia Ele nos dá. Trabalhe com zelo,
Seja um bom mordomo de tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Cuide de quem você pode cuidar. Faça a sua parte. Plante. Esteja disposto a colher depois. Mas saiba que a chuva provém dele. O sol provém dele. E que não adianta você se desesperar se a mão bondosa do Senhor não estiver sobre a sua vida, nada prosperará. Então sim, faça a sua parte. Pare e olhe. Mas em primeiro lugar, plante nas coisas eternas, plante no reino de Deus. Tenha isso em primeiro lugar e descanse que o mais Ele fará. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe o que eu preciso hoje na minha vida. Ele sabe o que você precisa hoje na sua vida. Muito mais do que eu sei da minha e muito mais do que você sabe da sua. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de pão, mas o que nós precisamos não é pão. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de uma roupa nova, o que nós precisamos não é roupa. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de um carro novo, uma casa nova. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de cura física, quando na verdade nós precisamos de cura da alma. Quando na verdade nós precisamos de um carro, nós precisamos de um lugar para congregar, levantar da nossa cama e ir até uma igreja e fazer parte de uma comunidade. Muitas vezes nós não precisamos de pão, nós precisamos do alimento da palavra. Ele sabe o que você precisa mais do que você sabe. E se ele veste o lírio do campo e alimenta a ave do céu, ele também fará na sua vida. Para concluir, eu quero te falar que quando você estiver ansioso com o amanhã, olhe para a sua vida como um todo. Nós normalmente, quando temos um problema, uma dificuldade ou algo que nos deixa ansiosos, nós olhamos somente para isso. Nós voltamos a nossa mirada somente para isso. E então nós vamos ficando cada vez mais e mais ansiosos. Mas olhe para a sua vida como um todo. Olhe para Deus, olhe para a palavra. Não fixe o seu olhar somente naquilo que lhe causa ansiedade. Olhe para o lírio do campo, olhe para as aves do céu. E não negligencie o seu presente preocupado com o futuro. Não desperdice o hoje. Quem tem medo do amanhã, guarda as sementes no bolso e não planta. Quem confia no Senhor, tem sabedoria para saber a hora perfeita do plantio, planta e crê que o Senhor fará cair chuva do céu. E então estará pronto para colher. Não negligencie o hoje por medo do amanhã. E não creia por nenhum segundo que a sua vida depende de você, ela depende do Senhor. Para muitos isso pode assustar, mas para aqueles que conhecem e reconhecem a bondade de Deus, não existe nada que nos levará a descansar mais do que essa realidade. Ele é um bom Pai. Ele sabe do que nós precisamos e nós podemos descansar nessa verdade. Esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui, não deixe de curtir, comentar, deixar o seu like e também compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas possam ser edificadas por essa palavra. É assim que você consegue me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui para a internet. E eu vou ser muito grata a você se você fizer isso. Então, faça toda essa lista de coisas. Curte, comenta, compartilha e também se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.